Arquitetura barroca no México. Contexto histórico. O barroco se desenvolveu na Europa no final do século XVI a meados do século XVIII, chegando à América Latina através dos espanhóis, que dominaram e exploraram a maioria das terras do continente americano. A Europa católica passava pela reforma protestante e a ascensão da burguesia, enquanto na Nova Espanha havia um processo de aculturação e forte divisão cultural de seu povo nativo, causados principalmente pela contra-reforma da Igreja Católica. É neste contexto que o barroco vai se desenvolver, de forma autônoma, moldado conforme as soluções espaciais e formais foram afetadas pelas circunstâncias sociais e econômicas, assim como o clima, a paisagem, os materiais de construção disponíveis e as habilidades técnicas inerentes ao seu tempo. No México, a principal causa que favoreceu a expansão do barroco foi o crescimento econômico desencadeado com o desenvolvimento da agricultura e com a descoberta e subsequente exploração de depósitos minerais preciosos. Isso permitiu o acúmulo de grande riqueza que, por sua vez, fomentou a arte. Características: o barroco abraça tudo: arte, costumes, pensamento, religiosidade. A arte barroca é monumental. A arquitetura civil sempre responde a um padrão, constituído pelos invólucros, corredor, pátio, escada e privado. Quaisquer que sejam os programas específicos dos edifícios, ou as circunstâncias topográficas, econômicas e sociais, essa sequência é o elemento orientador da estruturação formal e espacial. Assim como a arquitetura religiosa, a civil apresenta uma hierarquia de soluções que vão desde palácio urbano às residências para as famílias individuais. Cada um deles apresenta uma solução semelhante no que diz respeito ao modo de vida, mas diferenças no esplendor com que se manifesta. O tipo da igreja nova-hispânica, nos séculos 17 e 18, se caracteriza por uma planta em cruz latina, cúpula sobre o cruzeiro, coro alto nos pés da nave e laterais homólogas, capelas maneiristas. A concepção é também sequencial e requer um sotocoro, que é uma área sobre o coro, da nave e do transepto, até chegar ao presbitério. A volumetria externa reflete fielmente o conteúdo. As plantas são de grande sobriedade e a mobilidade do estilo raramente é expressa nelas. Pelo contrário, quase sempre mostram um estatismo absoluto, tanto na arquitetura religiosa quanto na arquitetura civil. Equipamentos religiosos. No período barroco, as obras mais importantes se devem à devoção ou ostentação dos indivíduos e ao grande poder econômico do clero regular e secular. Como as igrejas foram as únicas capazes de empreender grandes fundações, elas integram os monumentos mais importantes que foram construídos durante o período barroco. Dois elementos destacam-se em edifícios religiosos: a cúpula e a torre. O tipo básico é a cúpula no tambor octogonal, encimada por uma lanterna, como em Santa Prisca de Taxis. Nela, a ábside é plana e os telhados são baseados em abóbadas de berço, borda ou lunetas. Ao flanco da fachada estão colocadas duas torres iguais, entre as quais a porta está localizada, e há outro lado de importância secundária: o coro, o mesmo que nas igrejas dos frades e do século XVI, é colocado sobre a entrada principal. O batistério e a sacristia são geralmente colocados entre os braços do transepto e a cabeça, e é comum adicionar capelas em paralelo, ou fazer um ângulo com o eixo principal. A torre ou torres são de importância semelhante à da cúpula. Elas tendem a ser bastante altas, em contraste com a horizontalidade das massas da igreja. Elas consistem em um cubo no qual são anexados vários corpos, nos quais os sinos são colocados. O cubo é quase sempre suave, e sua aparência é o mesmo corpo da igreja, como a Catedral de Puebla. No interior, a ânsia pela ornamentação adquire uma importância ainda maior. Retábulos e até mesmo os revestimentos das paredes são, por vezes, como em Puebla, decorações de gesso que podem ser considerados típicos do barroco mexicano, entre o final do século XVII e início do século XVIII. A Capela do Rosário, de Puebla, exemplifica de maneira admirável este tipo de decoração. Os templos ainda são de nave, mas há um transepto coroado pela cúpula e as torres na fachada. Em muitas ocasiões, as capelas são adicionadas à nave única, com um eixo perpendicular ou paralelo a ela, que correspondem a devoções particulares de cada ordem. Depois da catedral, o tipo mais importante de construção para o clero secular é a paróquia, que também é um dos tipos arquitetônicos mais uniformes do barroco mexicano.